Para a gente iniciar a nossa lição 2, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eita Deus! Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, glorificamos ao teu santo nome, Senhor, meu Pai, porque bem sabemos que se nós dormimos, acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Pela tua graça, Senhor, meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais um pouquinho da tua palavra. O Senhor nos conceda sabedoria, abre o nosso entendimento. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Senhor, meu Pai, através desse estudo, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Ti, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos oriente, que nos capacite, porque é o professor por excelência. Senhor, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus queridos, antes de nós adentrarmos aqui, a gente vai falar algumas coisas sobre o curso, né? Graças a Deus já chegou a segunda apostila, né? Chegou rápido dessa vez, tá lá na loja do pastor, depois eu vou pegar. E aqueles que puderem já adiantar, né, o valor, já vai fazendo, para que a gente possa efetuar o pagamento dessas novas apostilas, né? E aí, no final dessa lição, a gente vai entregar a nova apostila do Pentateuco, tá bem? E no final da aula, não sai correndo não, porque eu esqueço, eu tenho que tirar uma foto para mandar lá para o instituto, porque com a foto eles falam, abriu um novo núcleo na igreja tal, no estado tal, e eu esqueci. Toda vez eu esqueço. Então a gente tira uma foto com a nossa apostilazinha assim, e depois a gente envia lá para eles. Então vamos lá. Lição 2, né? O Princípios, página 33. Lição 2, página 33, Princípios para o estudo teológico. Nós vamos falar como estudar a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro para ser estudado como qualquer outro livro, né? A gente precisa ter o conhecimento para saber como que é a nossa atitude para estudar a Bíblia. E o mais interessante é que quando nós estudamos a Bíblia, nós não estamos sozinhos. É o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você abrir a Bíblia, embora você esteja no seu quarto sozinho, mas você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo ali. Então, a gente vai falar algumas coisas sobre isso, né? Como devemos estudar a Bíblia. Nós vamos falar a respeito, né? Para que nós devemos estudar a Bíblia? Então, vai permear a nossa lição nesses aspectos, né? Então, na página 33 diz o seguinte, ó: para estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alguns princípios são imprescindíveis para que haja eficácia no empreendimento. Comentaremos sobre alguns princípios mais relevantes, né? Devemos conhecer o autor, né? Quando lemos algum livro, nele geralmente encontramos alguns aspectos da vida do autor, tais como sua formação, suas atividades, né? E outras obras, etc. Um fator indispensável do estudante da palavra de Deus é conhecer a Cristo através da experiência da salvação e do crescimento contínuo. Quando conhecemos o autor da Bíblia, temos condições de acreditar nas maravilhas realizadas no passado e nas suas grandes promessas para as nossas vidas hoje e no futuro. E é interessante isso aqui, quando a gente lê
mais assim, mais aprofundado, quando a gente estuda mesmo a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas. Há promessas que já se cumpriram e há promessas que vão se cumprir. Mas o que faz aumentar a nossa fé, por exemplo, eu citei na aula passada, a respeito de Isaías. Isaías foi o profeta messiânico, mas ele não viu o Messias. Ele profetizou a respeito, foi em torno ali de 740 anos a 800 anos antes de Cristo vir. Então, quando você estuda a Bíblia e pega esse detalhe, você fala, como é que pode um homem 800 anos antes de Cristo escrever detalhes como se ele estivesse vendo? Porque Isaías 53 ele é muito específico. Então aí, quando você estuda, o que acontece? Edifica a sua fé. Você fala, não é possível, esse livro não é um livro comum. Não tem como ser esse livro um livro comum. Existe alguém, uma mente muito inteligente, que está por trás, inspirando esses homens a escreverem tais coisas a respeito de Cristo, 800 anos antes da Bíblia. Então essas coisas que a gente vai edificando a nossa fé e a gente vai acreditando mais, né, nos fortalecendo mais, nos amadurecendo mais como cristãos e espiritualmente, através de ler a Bíblia, né? Então, nosso ponto, o outro ponto, devemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Normalmente, façamos uma analogia com os livros comuns. Imagine que ao ler os escritos de Platão, Aristóteles, Shakespeare, Rui Barbosa ou qualquer outro grande pensador, você pudesse de ter ao seu lado o escritor para lhe explicar os pontos difíceis e relevantes. Não seria ótimo? Com certeza. Entretanto, né, esse privilégio acompanha os salvos em Cristo. Ao lermos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina, faz lembrar e nos guia em toda a verdade. Aí nós temos os versículos, João capítulo 14, versículo 26, aí temos o versículo capítulo 16, versículo 13, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas é interessante aqui, irmãos, eu vou até abrir aqui João capítulo 14. Quem achar primeiro aí, irmão? 14, versículo 26. Né? Olha só, ele está falando que o Espírito nos faz lembrar. E aqui, João capítulo 14, que está falando é o próprio Jesus, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, quem vai ensinar? O Espírito Santo, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quanto mais lemos, você já viu aqueles irmãos que parecem uma Bíblia aberta? O irmão começa a falar e recitar versículo, aquela coisa assim, ele vai falando, ele vai ministrando uma palavra, parece uma metralhadora, né? Por quê? Porque esse irmão, ele é um leitor assíduo da palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai trazendo a memória dele, a ele. E é ele que faz lembrar. Eu estava meditando a respeito disso aqui, e comecei a lembrar de algumas pregações da Bíblia. Aquela pregação de Pedro, que ele ganha ali 3.000 almas, né? A primeira pregação. É o Espírito Santo purinho na vida dele. Quando nós vemos ali a pregação de Estevão, que ele é apedrejado, ali você vê que é o Espírito Santo purinho. Eu acho fantástico ali, porque em Atos, acho que capítulo 7, você vai perceber que ali eles vão falar que eles tentavam combater ele com palavras e não tinha como. Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia mostra coisas fascinantes ali, que quando olhava para o rosto de Estevão, ele brilhava. E o povo, como eles não conseguiam combater na argumentação, na palavra, eles rangiam os dentes de tanta raiva que estava.
E até que o servo de Deus, né, morreu apedrejado, mas viu Jesus de braços abertos, recebendo na glória. Então, você vê essas coisas na Bíblia. Quando a gente pega para estudar mesmo, né, meditar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais a fundo, sair da água dos tornozelos, né, nós ouvimos bastante aí esses dias, estamos no ano da profundidade, né? Então, quando a gente começa a sair do raso, a gente começa a perceber essas coisas na Bíblia. E vai nos edificando a nossa fé. Outro ponto. Devemos amar a palavra de Deus. Eu citei a aula passada. O autor que mais declara amor à palavra de Deus, ele é desconhecido. Mas ele declara isso no Salmo 119. Eu tenho o Salmo 119... tiquei ele todinho, toda vez que ele menciona, eu amo a sua lei, eu amo o seu estatuto, eu amo os seus preceitos, eu amo os seus mandamentos, ele fala isso constantemente no Salmo 119, acho que são 176 versos, né, nesse salmo aí. Então ele, para mim, eu quero ser como o salmista do Salmo 119, né, que ele tem esse amor pela palavra de Deus, né. Aqui diz, devemos amar a palavra de Deus, quanto amo a tua lei, e a minha meditação em todo o dia. É o Salmo 119, versículo 97. Essas declarações aqui, irmão, você vai ver constantemente no Salmo 119. Aí aqui continua. Luís Vaz de Camões, poeta português do século XVI, diz, em um dos trechos do seu soneto de amor: o amor é um contentamento descontente. Camões, em sua tentativa de descrever o amor, diz que ele é um contentamento, ou seja, um prazer, uma felicidade, uma satisfação. Entretanto, não é plena, porque é descontente. Sempre requer mais. Assim é a atitude daquele que ama a palavra de Deus. Ele está contente, feliz e satisfeito, mas o seu coração sempre quer mais e mais se aprofundar nesse oceano infinito de sabedoria divina. Eita Deus! Aleluia! E eu falo para os irmãos, a gente cada vez vai se aprofundando, a gente vai buscando, e às vezes a gente olha assim, você quer mais, aí você quer aprender grego, você quer ir para o original. Aí você vai lá, você quer ir lá para o hebraico. Irmão, eu queria entender hebraico, porque quando eu pego assim algumas coisas e consigo ir um pouquinho mais fundo no hebraico, você percebe que o sentido é muito mais profundo. Tem um significado muito maior, que no português passa desapercebido. Então, quando a gente começa a entender mais profundamente, irmãos, é algo que você está tomando dessa água e no mar está sede. Devemos ler a Bíblia. A prática da leitura é uma das maiores heranças culturais da raça humana. Quando lemos, somos edificados. Abrem-se os horizontes, amplia-se as visões do mundo, aguça a criatividade, desenvolve o vocabulário, enriquece em conhecimento e inteligência, aprimora-se o poder da persuasão e da sugestionalidade, aprendendo com os erros e com acertos alheios. Para alguns, a leitura é uma tortura ou uma impossibilidade, simplesmente acomodadamente. Alguns dizem, isso não é para mim. Para outros, a leitura constitui uma disciplina e para poucos um hábito prazeroso. Contudo, com esforço, a tortura pode se tornar disciplina e a disciplina um hábito valioso, principalmente se o objeto da leitura for a Bíblia. Então a gente tem que criar esse hábito, né? Um devocional, né? Todo dia, ler um versículo, ter esse hábito. E quando você tem um tempo maior, né? Você tirar ali uma meia hora, garanto para vocês que não vai ficar em meia hora. Quando você começa, você vai ver, já foi 2, 3,
vai embora. Mas a gente deve ter esse hábito de meditar, de ler, de buscar, né? Entender. Tem palavras aí que a gente, dependendo da sua tradução, não são mais essas traduções mais com a língua atual, você precisa saber o significado, aí você vai buscar isso, né? Então isso tudo vai enriquecendo e você vai crescendo no conhecimento, né? Outro ponto, devemos ler a Bíblia toda. Eu comecei a aula falando a respeito disso, né? A primeira e a segunda aula falando a respeito disso, as estatísticas, né? Infelizmente, nós estamos aí com mais de 50% dos pastores naquela pesquisa nunca leram a Bíblia de capa a capa. Isso é muito sério e é preocupante. Por quê? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Que você, pastor, vai estar tomando conta de vidas. Ó, quer ver? Olha só a responsabilidade aqui, irmão. Eita, toda vez que eu leio esse versículo aqui, rapaz. Cadê aqui? Olha só. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitados a eles, porque velam por vossa aula, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha só, quem é que vai dar conta das vidas que Deus confiou na tua mão? É sério. Você está entendendo? Às vezes você lê isso aqui, muitos só se atentam no obedecer aos nossos pastores, né? Quando quer disciplinar, principalmente, né? Quer dar um puxando, obedecer aos nossos pastores, pega a parte A, né? É conveniente, né? Aí é a parte B, como é que fica? Então você vê a responsabilidade disso aqui? E eu tenho uma particularidade nisso aqui. Quando eu leio isso aqui, eu lembro da minha mãe. Eu já contei esse testemunho, não sei se todos já viram. Eu fui uma das pessoas que literalmente expulsou demônios da minha própria mãe. E teve uma situação de coisa de segundos que eu não consigo verbalizar. É como o João fala, né? O amor tal. Eu não consigo verbalizar o que eu senti e o que eu vi em coisa de segundos. Olhando, não era minha mãe, né? O demônio que estava ali. Então, quando eu vejo essa responsabilidade aqui, que os pastores vão ter que dar conta das almas, irmão, a paz. Por isso que eu falo, irmão, você que almeja ser pastor, não almeja só porque é pastor. Seja vocacionado. Porque quem te vocacionou, ele é responsável. Agora você vai por aventureiro, toma cuidado, hein? Está faltando ler Hebreus capítulo 13, versículo 17. Pastor, tá bom, ficou pastor. Mas também tem um versículo que eu gosto muito e que a gente tem que se policiar muito, crente, né? Porque ai daquele que faz alguém se escandalizar por nossa causa, pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de agir, né? Isso. Pelo modo de ser, de falar, de se comportar. Ai daquele. Pois é. Serve, isso é básico, é para todos. Para todos. Que conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque quem esteve aqui na aula viu as estatísticas que eu coloquei, né? Está se abrindo igreja aí 17 por dia, com CPF legalizado, né? Certinho. E as que ainda não se regularizou? A pesquisa de 2019. A minha pergunta é, será que todos esses pastores são vocacionados? Não. Pois é. E aí que está. O que acontece com o versículo 13 de Hebreus capítulo 17? Estão se aventurando. Só que um dia, todos nós
vamos ter que estar diante de Deus e vamos ter que prestar conta das nossas obras. Boas e más também. É sério. Você já reparou? Vou fazer uma analogia. Quando você olha a construção do prédio, seja lá 2, 3, qualquer, né, construção aí certinha. Você olha uma placa da construção lá, né, alvará tal, tal, tal. Você vê o nome do engenheiro lá e o CREA. Por quê? Rapaz, se der algum problema naquela obra, eles vão procurar quem? Os engenheiros. Você percebe que não tem estagiário? Eu não coloco o nome estagiário lá. Tem um. Não, CREA provisório do futuro engenheiro. Não, é o engenheiro. Ninguém vai construir um prédio de 40 andares sem ter alguém responsável por aquilo ali. Agora, irmão, eu estou falando de um prédio. Agora eu estou falando da obra de Deus, irmão. Que é muito mais excelente. Muito maior. Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Cuidado, irmão. Ela tá ficando com medo aqui. Não, sabe o que eu tô pensando? Eu tava vendo aqui, né? Devemos ler a Bíblia toda. Às vezes as pessoas elas ficam muito presas que ela tem que começar em Gênesis e ir de sequência. Eu já tenho meu método. Eu vou ler primeiro, segundo e terceiro João. E ali, pronto, eu li aqueles 3 livros, eu já li ali, né? 3 livros. Eu vou ler Salmos. É os 4 livros. Porque se você às vezes tem pessoas que começam a ler a Bíblia de Gênesis e eles desistem. Principalmente quando vai lá para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que acaba sendo uma leitura mais cansativa, vamos dizer assim, né? Porque é lei, aquela coisa aí, depois Deus fala para Moisés como fazer o tabernáculo, daqui a pouco vai falar como é feito o tabernáculo, repete tudo de novo, né? As leis. E assim, por você ficar às vezes tão preocupado em ler, você não presta atenção, você lê corrido, você não... Enfim, eu tenho esse método. Eu vou ler o Esther, pronto. Aí eu leio com cuidado, eu leio com atenção, eu leio realmente pedindo para o Senhor falar comigo, fazer aquele devocional, porque também ler a Bíblia só por ler, para falar eu li, não vai fazer sentido nenhum você ter que cumprir um protocolo, né? Mas quando você lê, você pega um livro específico, você ali vai meditar, né? Igual, quando eu fui ler o livro de Salmos, eu fiquei quase 2 meses para ler o livro inteiro de Salmos. Mas eu realmente eu queria vivenciar cada versículo, né? Meditar. E eu acho que é isso, que às vezes as pessoas desistem de ler a Bíblia toda porque querem cumprir um protocolo de Gênesis e Apocalipse, ou quer ler na carreira para falar assim, eu li. Entendi. E não é, o sentido de ler a Bíblia toda não é esse. Não é esse. Tanto é que tem uns planos, né? Para não ficar muito maçante, você percebe que eles pegam alguns versículos de Gênesis, já põem alguns versículos de Mateus para fazer um paralelo. Um paralelo. Você ir. Porque realmente, irmão, vou te falar, tem uma parte aí da cronologia, genealogia, né? Meu irmão. Mas se tá lá, tem um significado. Tem, porque... Tem Deus quer falar algo. Se você chegar na genealogia e tiver algo que ele frisa e repete, procura se aprofundar que tem algo ali em particular ali. Que ele quer. Se ele está frisando, repetindo, tem alguma coisa ali que você vai buscar, pesquisar, tem uma história ali. Geralmente esse personagem na Bíblia, ele cometeu algum pecado, por isso que ele frisa. Então você vai conhecer a história desse personagem aí você vai, já começa uma pregação aí. Você já começa a preparar uma pregação nesse sentido. Então, é muito interessante, irmão. Por que a gente está trazendo isso aqui? Porque a gente não pode ler esse livro como um livro qualquer, começar na página 1 e terminar na 30 e... Não é esse o método, né? O intuito, né? O intuito não é esse. É você pedir a direção de Deus, é você buscar um pouco mais, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. E o método que usam aí, né?
Gênesis junto com Mateus, e aí você vai entendendo, né? Vai ficando mais fácil para você entender. E outra coisa, para ajudar os irmãos, a Bíblia, ela tá fora de contexto, tá? Então você precisa saber, né? Qual o contexto, qual o período ali. Então vou ler aqui João, por que João está escrevendo isso daqui? Vai procurar o contexto. Esdras, por quê? Isso aqui é antes do exílio ou depois do exílio? Você precisa saber isso aí, entendeu? Então você precisa ver o contexto para você entender melhor, né? Então, é por isso, Marcos, que às vezes a pessoa ela fica naquela coisa, vamos supor, eu acho legal, né? Eu preciso ler a Bíblia em um ano. Tá, beleza. Mas seria mais sentido você ler o porquê entender o porquê daquele livro. Qual é o contexto, né? Igual, eu vou dar um exemplo aqui, tem aquele versículo que Paulo fala que não é bom a mulher ter cabelo curto. Aí, muitas igrejas pegam e falam assim, pronto, não pode cortar cabelo, se cortar cabelo é pecado, você não vai pro céu, que o anjo recolhe o cabelo e deixa lá no céu na caixinha dourada, não sei o quê. Aí começam as profecias, né? Mas se a gente for ver o contexto, por que não era bom a mulher cortar o cabelo naquela época? Porque ali, naquele povo, as prostitutas tinham cabelo curto. E aí as irmãs, vendo que era bonito o cabelo curto, elas começaram a ter cabelo curto. Aí os homens que vinham de outros lugares olhavam e não sabiam discernir quem era crente, quem não era crente, quem era prostituta, quem não era prostituta. Então, quer dizer, se você não sabe desse contexto histórico, você lê aquilo e vai embora. E você não... O que você aprendeu sobre isso, né? Eu falei justamente sobre isso aqui. O que acontece? Só um minuto. O que acontece? Nós temos pastores que o quê? Não estão preparados, eles só estão na experiência. Então ele aprende do jeito, ele vai replicando daquele jeito. Já pegamos um exemplo aqui, entendeu? Se ele aprendeu, né, que ele estava na igreja, que a mulher tinha que chegar e usar o véu, amanhã ou depois ele vai estar lá, ele vai replicar esse ensinamento. Então é por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Por quê? Olha o contexto aí. Entendeu? Pode falar, Thaís. No meu caso é uma pergunta, já que ela falou sobre contexto, como que a gente faz para saber aonde procurar o contexto? Para mim que estou começando agora, em quem eu vou procurar esse contexto? Qual o professor? Por onde eu vou chegar nessa profundidade? Porque às vezes eu achei interessante o que você falou, é muito importante esse contexto. Mas para a gente que não sabe aonde a gente vai, porque querendo ou não, vocês têm uma direção, eu vou por esse lado. E a gente que não sabe, a gente vai por onde? É tipo isso. Aí você vai ter ajuda de livros, né? Tipo o Atlas, Bíblia de estudo, internet. internet. Internet toma cuidado. Não, é isso que é a minha preocupação. Então, Bíblia de estudo, um livro de geografia bíblica, sabe? Essas coisas assim, você vai conseguir entender, porque assim, não existe um versículo na Bíblia que não tenha um sentido e um significado. Por mais que você leia lá que das gerações tem um significado, tem algo ali, embutido ali, que Deus quer falar conosco. E se a gente fica naquela coisa, não, eu preciso ler, eu preciso acabar logo esse livro, você passa batido em muitas coisas que Deus quer te revelar. Né? Nós vamos entrar nesse assunto aqui, né? Mesma coisa também é o exemplo da calça comprida, né? Aí, irmã, se a gente for pegar isso aqui, a igreja brasileira tá cheia de exemplos. Cheia. Lembra que eu peguei, acho que foi a aula passada que eu fui falando de dogmas? Aí perguntei. Muitas vezes a gente fica, né? Não, a igreja católica, não estou falando mal não, viu? Não estou falando mal. Tá cheio de dogmas. Mas a minha pergunta foi, a igreja evangélica brasileira não tem os seus dogmas? Tem. Dependendo da igreja que for, a placa que for, ela tem um dogma. Ela tem um dogma. Tem igreja lá que as irmãs só tem que usar saia até o dedo do pé. E se pegar de calça, está disciplinada. E aí você vai ler a Bíblia condena. A Bíblia fala que precisa só se vestir com ordem e decência.
Pronto, acabou. Agora, onde você vai determinar que, ó, calça é pecado e aqui é só lá? É igual a barba, né? Tem igrejas que, como a Deus é amor, eu amo essa igreja. Amo demais, de paixão essa igreja, porque eu cresci lá. Mas a Deus é amor é proibido o homem ter barba. E eles têm baseado quando o faraó chama José e manda José se barbear e cortar o cabelo. Mas, gente, o homem estava 2 anos na prisão. Você imagina o tamanho da barba e do cabelo dele? E qual era a cultura do Egito? Né? Que as mulheres tinham o cabelo raspado, por causa dos piolhos, os homens. Então ele, já que vai se apresentar a faraó, ele não quer pegar piolho. Então, né? Aí pega aquilo e fala assim, olha, o rei não queria que o homem se apresentasse com barba. Então o rei Jesus, Deus não quer que o homem se apresente com barba. E aí coloca uma doutrina, né? Entendeu? Se nós for, irmão, se nós for falar de dogma aqui, de igreja evangélica brasileira, a gente acaba essa aula, começa outra. Verdade. Eu citei aqui da minha experiência, né? O pastor chegou pra mim, porque 2 rasguinhos aqui, e falou, se for pra lá não serve. Paletó rachado não serve, só aquele que é no meio. Falei, rapaz, mas eu tô de terno, gravata, bonitinho. Falei, né? Só vocês verem. Achando que tava bonito? Né? Não, achando que, né, tá. Né, chegou. Ó. Não, falei, rapaz. Mas é assim, irmãos. Isso aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai conhecendo. E como é que a gente vai saber se isso é certo ou errado? Só quando você sai do raso. Só quando você vai pro profundo, para dentro da palavra. Então aí você já começa a perceber essas coisas, né? Aqui a gente estava, né? Devemos ler a Bíblia toda. Vamos lá para o próximo. Devemos meditar na palavra de Deus. As filosofias e religiões orientais ensinam a meditação para libertação e paz interior. Essas ideias estão em voga até mesmo no Ocidente. Contudo, a Bíblia orienta-nos a verdadeira meditação. Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Quando meditamos na palavra de Deus, afastamos o desânimo, o pessimismo, a depressão, a incredulidade, o ódio, o rancor, a tristeza, a impureza e etc. Paulo orienta no que devemos pensar. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esta orientação é de extrema importância, visto que todos os nossos atos e sentimentos são oriundos dos nossos pensamentos. Portanto, devemos ocupar a nossa mente meditando na palavra de Deus. Né? Devemos examinar a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Quem disse isso, irmão, foi Jesus Cristo. Isso aqui, irmão, olha, você vai perceber o quanto você é um miserável quando você começa, centra a meditar na palavra, na pessoa de Jesus. Aí você vai ver situações que, se fosse você ia tomar outro caminho e Jesus não. A pastora Daniela trouxe a palavra da mulher pecadora lá, né, adúltera. Mano, fala sério. Naquela situação, naquele contexto, naquela pressão, será que você não era aquele que também não ia pegar a pedra e condenar aquela mulher? Seja sincero. Na hora. Rapaz, é assim que é a lei de Moisés. Ainda hoje a gente ainda é assim às vezes? Pois é. É verdade. Aí quando você olha para essa situação e a atitude que ele toma, você fala, realmente ele é o Filho de Deus. Porque se sou eu naquele lugar, acho que eu ia dar a sentença, ia bater o martelo, eu ia condenar aquela mulher. Porque a lei falava. Que a lei falava.
além de carro. E eu digo mais, hein? Ali, irmão, ali tem coisa. Ali você pode... trouxe a mulher, mas não trouxe o homem. Vai saber aquele que estava, né, condenando ela, não era o cara que estava junto com ela. Só que ele era amigo do amigo e tentaram proteger. Homem, né? Entra homem também. Você entendeu? Então tem todo esse contexto. E assim, a gente só vai entender a profundidade disso quando você vai entender o contexto. O que diz a lei? Vai lá para Levítico. Você cai numa situação que você quer ver o que a lei diz, leva no Levítico. Vai para lá. Nesse caso aí, você vai ver em Levítico lá o que a lei dizia. O casal, né, os adúlteros deveriam ser mortos. No caso ali, só pegaram a mulher. Né? Por isso que fala, ó, devemos examinar a Bíblia. A Bíblia não pode ser desprezada, porém, a quantidade e qualidade do conhecimento pode ser superficiais. Jesus disse que examinamos as Escrituras. Os judeus de Bereia examinavam as Escrituras a cada dia para ver se o que Paulo pregava estava em conformidade. Examinar significa investigar de forma minuciosa, pormenorizada e atenta. O verdadeiro estudo teológico é um exame. Devemos fazer uma aplicação prática da palavra de Deus. Eu nem vou ler isso aqui. Irmãos, o que falta hoje para a igreja brasileira é isso. Que tem muita gente que conhece, mas não pratica aquilo que conhece. É por isso que a gente olha para a sociedade, né? A sociedade, e a gente vê o caminho que ela está tomando. E cada vez mais a gente vê, né? Olhamos as estatísticas, o número de evangélicos no Brasil está crescendo. Mas o impacto na sociedade, social... Virou moda, né? Hoje é gospel, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? Você entendeu? Quando é que isso vai mudar? Quando é que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, aplicamos nas nossas vidas. E aí vai ter mudança aí fora. Se nós apenas ler, se nós apenas conhecer e não viver, não tem impacto nenhum. Agora, quando nós voltamos para a Bíblia, foi 12 homens, irmão. 12 homens que Jesus escolheu, homens imperfeitos igual eu e você. Mas esses homens cheios do Espírito Santo impactaram a sociedade. E hoje já são milhões. E a nossa sociedade está cada dia pior. Então o que falta para nós é o quê? Praticar aquilo que nós sabemos. Eu não vou falar aqui de pessoas que são novas na fé, que não conhecem. A minha crítica não são para esses. A minha crítica é para aquele irmão que está 20, 30 anos dentro da igreja. Se ele mudar da casa dele, o vizinho vai falar, graças a Deus foi embora. Tem crente assim, irmão. Se ele se mudar, for para outro lugar, o vizinho falar, graças a Deus, ele vai agradecer a Deus porque o abençoado foi embora. O bicho era tribulado. Acontece, viu? Oxi, tem muito. Aí a gente vê um país que se diz 70% cristão, apesar que 70% tá os católicos também, né? Que eles estão, mas querendo ou não, é a palavra de Deus. Então lá é falar, não matar, não roubar, né? E a gente vê que os crimes acontecem, 70%, é 30% que faz tudo de errado? Pois é. É por isso que eu falo, irmão. E não é 70% não, dá mais, viu? Dá mais de 80% aí de pessoas que se declaram cristãos. Mas o que acontece? É um rótulo, né?
O Dr. Russell Shedd, ele fala, né, os cristãos do IBGE. Do IBGE. E esse é o problema. Devemos memorizar textos bíblicos. Nós lemos aqui João, né, capítulo 14, versículo 26, que é o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar. A memorização de textos bíblicos é muito importante e útil, pois nem sempre estamos com a Bíblia à nossa disposição. Mas podemos ter trechos importantes em nossa memória. Jesus citava frequentemente as Escrituras devido à memorização. Também, ele era a próprio verbo, né, a própria palavra, né? Para ele, agora para mim. Isso também foi utilizado pelos apóstolos. Esse método é muito importante para a evangelização, defesa da fé em nosso ambiente de trabalho ou qualquer outro lugar, para a pregação da palavra, para a nossa meditação, entre outras utilidades. Algumas pessoas alegam terem a memória fraca, por isso não memorizam. Na verdade, o problema é falta de esforço e técnica. Na verdade, eu nem vou falar isso. Na verdade, é porque não tem o hábito de sempre estar lendo a Bíblia. Porque se ela vai lendo a Bíblia com sinceridade, o Espírito Santo vai fazer ela lembrar. Né? Então vamos aqui, ó. Materiais de auxílio para estudo. A gente já até começou falando sobre isso, né? Vamos ganhar um pouco de tempo. Nós falamos da Bíblia. Né? Tá aqui, Bíblia. Com certeza, na página 37, tá? Com certeza a Bíblia é imprescindível para o estudo. Atualmente contamos com várias versões e é bom que o estudante possua mais de uma versão da Bíblia para fazer comparações e entender melhor os textos. Atualmente, as mais usadas versões que têm caído no gosto do povo de Deus devido à linguagem mais acessível são a Bíblia Viva, né? A Bíblia da Nova Tradução em Linguagem de Hoje, NTLH. Mas tem diversas. Para nós estudantes, irmão, um conselho. Quem não tem, compre uma Bíblia de estudo. Faça esse investimento. Compre uma Bíblia de estudo. Você vai ver aqui, ó, várias notas de estudo nas partes aqui embaixo. Tem, por exemplo, essa aqui. Você está vendo o estado dela aqui, ó? Ela me acompanha há 13 anos. Eu tenho outras, mas pegou um apego por essa Bíblia aqui, é difícil largar. Mas ela tem estudos aqui maravilhosos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Livro de Malaquias, ó. Tem várias informações aqui. E assim são diversas partes aqui, ó. Se eu quiser saber sobre dízimo e oferta, tem um estudo aqui de dízimo e ofertas. Então tem tudo isso aqui, ó, mais facilitado pra gente. Outro ponto aqui, ó, dicionário bíblico. É importante ter um dicionário bíblico, porque aquelas palavras, né? Aí você quer saber o significado, é bom ter um dicionário bíblico. Ou um dicionário da língua portuguesa. Ou você vai dar um Google aí que também te ajuda. Graças a Deus a internet, irmão, a internet é boa para usar, principalmente para essas coisas. Dá para baixar os aplicativos também. Irmão, não é só para ficar no zap, não é só Instagram, não é só Facebook, não é só TikTok. Internet é para isso também, irmão. Usa isso aí, ó. Aí nós falamos aqui, ó, já Atlas Bíblico, Concordância Bíblica, Enciclopédia Bíblica, Teologia Bíblica, tem aqui Teologia Sistemática, tem livro de Teologia Sistemática, e a gente vai embora aqui, né? Aqui a gente vai entrar sobre conhecendo a Bíblia através da sua estrutura. Página 38. A maioria das Bíblias, eu já dei essa aula aqui para os introdutórios, ela tem essas, né, divisões aqui do livro para nos facilitar.
A maioria delas. Mas existem Bíblias como essa. Nossa, Se uma Bíblia dessa cair na sua mão, eu me mato. Pra procurar. aí o pregador vai chegar aqui e vai dizer: abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Você tem facilidade Nossa, de encontrar o livro de Malaquias aqui? Ó, não tem, ó. Qual a diferença dessa Bíblia? É que não tem essa divisão aqui, ó. Não tem, ó. que Com a Bíblia. Nossa, Eu vou por isso aqui, Ó, se eu der uma. Olha lá, tá, ó que coisa maravilhosa aqui. Essa aqui, vou mostrar essa que tá novinha. A minha tá só pela misericórdia. Olha só, ó que benção, ó. Abrevia, ó. Essa é maravilhosa. Ó. Essa aqui ainda, ó, ainda dificulta. A minha é o seguinte, ó. Ela tem abreviado os livros aqui, ó. Quer ver? Olha lá. NE, Neemias. Aqui tem lá, ó. SL, Salmos. Tá tudo aqui assim. Tá meio apagadinho, ó. Tudo isso aqui nos ajuda. Nos ajuda? Ajuda. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, ó. Salmo, Provérbios. Vou abrir Provérbios, eu já abri aqui, ó. Muda aqui para Salmos, o próximo é Provérbios. Tudo isso nos ajuda. Agora, se eu te der uma Bíblia dessa aqui, É cantar a música do Jesus. Meu Deus, não. O irmão já terminou a palavra, eu tô procurando o livro. e o que acontece hoje? A tecnologia nos ajuda bastante, nos ajuda? Ajuda. Chegou na igreja? Chegou, irmão. Porque qualquer igreja hoje tem o quê? Um telão, tem um projetor. Aí, irmão, chega aqui, o pregador chega aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, tal, na versão Almeida Revista Corrigida. Aí o camarada tá ali, ele coloca Mateus, capítulo tal, versículo tal, na versão que ele vai ler aqui. E assim, coisa de... Aí os irmãos eu estou sem celular, né? Aqui. Ele não traz a Bíblia, ele está com o celular. Aí ele chega aqui, ó, abre lá o aplicativo da Bíblia, aí pega a lupinha, coloca Mateus, capítulo 5, pum! Chegou. Maravilha, né? Oh, legal. E se não tiver projetor? Eu uso a parte da frente. E se acabou a bateria do celular? E se sua Bíblia não tiver a orelhinha? É complicado, né, irmão? É complicado. Então, por isso, a gente precisa... Você já viu que já deu um alvoroço, né? Por isso que é bom a gente entender a estrutura da Bíblia. Quando entende, você já abre direto. Pô, né? aí você já sabe, ó, aquele livro fica perto desse. Aí você já vê mais ou menos onde está, abre aqui. Aí você fala, ó, eu vou para frente, eu vou para trás. Você chega nele. É verdade. E o legal dos aplicativos é que, assim, ajuda muito porque esses livros são muito caros. Sim! É caro, gente, é caro, muito caro. A Bíblia tá um pouquinho cara agora, irmão. Não, e até assim, tipo assim, o mapa geográfico, um atlas, e você já consegue ter aplicativo, então te ajuda, né? Te ajuda, te facilita. Mas eu tô mostrando o outro lado da história. O outro lado da história. A tecnologia chega para ajudar? Ok. Mas também... Atrapalha. A gente se torna mais preguiçoso, né? te deixa você mais acomodado. Fica Te dependente. deixa mais acomodado. Dependente. Fica dependente disso. É verdade. E hoje, antigamente, a pessoa olhava um evangélico, um crente, né? Ele sabia por quê? Ele tinha a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia é comum, irmão. O irmão vem para a igreja sem Bíblia. Tanto é que hoje, né? Tem aí, ó, traga a sua Bíblia aí, né? Tem um cestinho ali, dá um docinho para você ganhar uma bonificação, para ver se os irmãos voltam por esse hábito de trazer a Bíblia consigo. Então a gente precisa entender a estrutura. Vamos lá conhecer os livros, né? Conhecer os livros. Os irmãos conseguem ter na memória os 66 livros da Bíblia, de cor, recitá-los? É complicado, né? Mas é possível, irmão.
A gente consegue falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Tem a Deuteronômio. musiquinha do Diante do Trono. Tem, eu vou colocar isso aí para os irmãos, se os irmãos acharem que é mais fácil, né? Aí vem lá, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí lá vem os menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos lá pro... O pregador falava em Obadias. Quem é esse livro na Bíblia? Pois é. Vamos lá pro Novo Testamento. Aí, irmão, já facilitou um pouco, né? Vocês conseguem... Mateus, Marcos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, aí vem 1 Pedro, 2 Pedro, aí vem 1 João, 2 João, 3 João, aí Judas, qual é o último? Apocalipse. Opa! Aê, irmão! Vamos lá, ó, devagarzinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois de Colossenses é Filipenses. Errei! Efésios, Filipenses. Ah, é isso. Efésios, Filipenses, Colossenses. Vamos lá, pulei. 1 Tessalonicenses. Tá difícil, né? Vamos lá. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo. 2 Timóteo. Tito. Filemon. Hebreus. Tiago. 1 Pedro. 2 Pedro. 1 João. 2 João. 3 João. Judas. E Apocalipse. Glória a Deus! Não, irmão. Já tá difícil decorar 66, imagine, acho que é 72, né?
Ninguém. São 39 do Antigo Testamento, o da Católica são 46. Aí já dificulta mais, né? Então, meus irmãos, vocês estudem um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, tem a estrutura, né? De Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômios, é conhecido como esses 5 livros como Pentateuco. Livros históricos. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. Vamos contar um pouco da história do povo de Israel. Nós temos 5 livros poéticos. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos 5 profetas maiores. Não é porque eles tinham 2 metros de altura, não. É porque o livro deles são maiores que os profetas menores. Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí nós vemos 12 livros dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí vamos para o Novo Testamento. Nós temos a biografia, né, conhecido como biografia, a biografia de Jesus. São Mateus, que são os evangélicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós temos o livro de Atos, que é conhecido como um livro histórico. E também é a biografia do Espírito Santo através da igreja, né? É bom vocês guardarem essas coisinhas aí. Aí nós temos 21 epístolas, que são a doutrina da igreja, tá? São 13, as paulinas, né? São Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aí nós temos cartas pastorais, ó. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tá? Aí temos a carta de Filemão. Aí temos 8 epístolas gerais universais, porque essas são dirigidas não para uma igreja específica ou para alguém específico, é de uma forma geral. Que é o que? Hebreus, a carta de Hebreus, a carta de Tiago, a carta de 1 Pedro, a carta de 2 Pedro, as 3 cartas aqui de João, né? 1 João, 2 João, 3 João, e a carta de Judas. E nós temos um livro, que é o livro da revelação ou de profecia, que é o Apocalipse, né? Temos aí as epístolas, é bom a gente lembrar também, epístolas da prisão, né? De Paulo. Ele escreveu quando estava preso para Efésios, para Filipenses, Colossenses e para o Filemão, né? As cartas pastorais já falei, 1 e 2 Timóteo e Tito. Depois eu vou ver se eu consigo achar um aplicativo, fazer um quiz. Aí botar lá no grupo, lá vocês memorizar essas coisas. Que é importante, muito importante a gente conhecer essa parte aí. Irmãos, e procure, né? Estudar a respeito lá, Gênesis, vai decorando isso. Porque é importante para você saber. De repente, não sabe qual é a situação. De repente, seu celular não está funcionando. De repente, sua Bíblia é uma Bíblia como essa aqui. Você não ter dificuldade de achar o livro, o capítulo e o versículo. Né? Isso é muito importante a gente estar aprendendo. E nós vamos para... símbolos da Bíblia, né? Sim. Já vou. Símbolos da Bíblia, página 44. Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Página 44, símbolos da Bíblia. O que é um símbolo? O símbolo é um objeto, sinal, coisa que representa uma verdade, um conceito ou um outro elemento qualquer. O símbolo é uma figura, objeto, número ou emblema, cuja imagem representa de modo sensível uma verdade moral ou religiosa. Através do símbolo,
uma certa coisa, objeto ou verdade é substituída por um sinal. Um símbolo, um conceito abstrato, recebe uma correspondência material e concreta pela relação existente entre o conceito e o objeto ou símbolo por ele representado. Né? Contudo, devemos ressaltar que um símbolo não tem por finalidade transmitir o conceito completo daquilo que representa, mas sim algumas de suas peculiaridades e características através de uma analogia lógica. É como uma pessoa uma pessoa num ambiente escuro procurando algo com auxílio de uma lanterna. A lanterna, neste caso, trará seu foco para onde for direcionada e não sobre todo o ambiente. Assim é o papel do símbolo. Ele lança a luz sobre alguns aspectos ou atividades do elemento representado. A Bíblia é rica em símbolos e tipos, né? O Espírito Santo, Jesus Cristo, a igreja, todos estes, por exemplo, têm vários símbolos que eles representam. Porém, o nosso foco é observar os símbolos a respeito da palavra de Deus para compreendermos alguns aspectos de uso, natureza e função. Vejamos alguns símbolos em relação à palavra de Deus. É conhecido como água, conforme Provérbios capítulo 25, versículo 25, João capítulo 15, versículo 3, purificando com a lavagem da água pela palavra, Efésios capítulo 5, versículo 26. Né? Temos aqui o alimento. Achando-se as tuas palavras, logo os a comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Pão, né? A palavra também é descrita como pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme Mateus capítulo 4, versículo 4. Também é descrita, né, a Bíblia como mel, né, a palavra de Deus como mel, conforme Salmos aqui, os versículos. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Salmo capítulo 19, do verso 103. Também é descrita como fogo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Também como luz, conforme o Salmo 119, versículo 130, né? E Provérbios aqui. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, conforme Salmo 119, versículo 105. Também é um martelo. Não é minha palavra, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, conforme Jeremias capítulo 23, versículo 29. Também é descrito como espada, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. Também é descrito como rocha. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, se assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 23. Também semente, né? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, conforme Lucas capítulo 8, versículo 11. Também há outras características aqui. Né? Ela é reta, ela é criadora, ela é pura, ela é permanente, outra vez reta, saradora, profética, perfeita, poder de Deus, doce, fonte de vida, fiel, viva, eficaz, boa, infalível, divinamente inspirada, inerrante, amável e verdade. Vamos lá. Atividades da palavra de Deus. Temos aqui, ainda continua aqui, ó. Santifica, purifica, produz fé, vivifica, fortalece, liberta, salva, ilumina, dá sabedoria, dá entendimento, alimenta, concede prazer, promove alegria, traz paz, consola e preserva do pecado. Eita Deus maravilhoso. Olha, tantos aditivos para a palavra de Deus, né? E aqui nós temos aqui umas perguntas
só 2, para os irmãos depois estarem aí respondendo, né? E na próxima aula a gente vai entrar na lição 3, origem e a natureza da Bíblia. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais essa aula. Espero que tenha sido bem edificante para os irmãos. Que Deus continue abençoando. Mas não saia correndo, não. Eu preciso tirar essa fotinha. Em nome de Jesus. Mas eu nem fiz progressiva. Ai, meu Deus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, glorificamos ao teu santo nome, Senhor, meu Pai, Deus querido. Queremos te louvar, te agradecer por essa noite, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, meu Pai, por sentir a tua presença, por estar aqui para aprender um pouquinho mais de ti, porque o Senhor é o professor por excelência. Senhor, obrigado, Senhor, por nos revelar, Senhor, os teus mistérios que estão escondidos na tua palavra, nos dê sabedoria, abre o nosso entendimento para compreendermos mais de ti, Senhor. A tua palavra para esse ano é uma palavra profética, de profundidade. A esses que estão aqui já estão cansados ou nos satisfaz mais da maneira que eles têm levado a sua vida espiritual. Por isso estamos nos reunidos, Senhor, todas as terças-feiras, das 7h30 até as 9h, Senhor, meu Pai, neste local, para podermos aprofundar mais, para podermos compreender mais de Ti, para aprender a conhecer mais do Senhor, meu Pai, crescer na graça, sim, mas também no conhecimento, para que nós sejamos instrumentos, mas muito melhor do que isso, para que sejamos pessoas melhores, Senhor, na sociedade, pessoas melhores para o nosso conjunto, pessoas melhores para os nossos filhos, pessoas melhores, Senhor, para a nossa vizinhança, onde quer que a nossa planta dos nossos pés, Senhor, nós possamos ser verdadeiramente imitadores do Senhor, meu Pai. E para isso, precisamos conhecê-lo mais, conhecer a sua vontade, o teu querer, a nos assemelhar mais a Ti, Senhor, meu Pai. Só com o Senhor nos ajudando, nos auxiliando e nos capacitando, dia após dia, para a glória do seu santo nome. Obrigado, meu Deus, que Deus abençoe nossos irmãos, e as palmas vão agradecendo ao nosso Senhor.